Boa noite, a paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe a vida de cada um que está ouvindo este áudio, que o Senhor possa te visitar de uma maneira linda, tremenda, derramando da tua presença de uma maneira sobrenatural, renovando as tuas forças, te levantando, te animando nesta hora. Eu creio que o Espírito Santo te trouxe aqui para ouvir esta mensagem da parte de Deus, porque Ele quer falar o teu coração, porque Ele trouxe socorro dos céus para a tua vida. E eu queria nessa hora meditar com vocês acerca da culpa. Nós iremos falar hoje da culpa. E me faz lembrar do texto que eu quero meditar com vocês nesta hora, em João capítulo 8, no versículo 11. Diz assim: E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Queridos e amados, queridas e amados do Senhor, o que me chama a atenção quando a gente fala acerca de culpa, o sentimento de culpa, e se nós olharmos o significado desta palavra, a culpa é um sentimento doloroso de quem se arrependeu de suas ações, de quem está sofrendo por sentimento de culpa causado por alguma coisa. Às vezes é uma constante lembrança de atos pessoais quando recordamos situações que nos conduzem a sentimentos de tristeza ou de repulsa. O sinônimo de culpa é a causa, pecado, incriminação, responsabilização, motivo. E o que me chama a atenção é que quando nós nos deparamos no decorrer da nossa vida, no percurso da nossa vida, nós nos deparamos com muitas escolhas. Ao longo da nossa jornada, da nossa vida, nós temos muitas escolhas a fazer. A escolha de uma profissão, de um casamento, a escolha da roupa que vamos vestir, a escolha dos lugares que vamos conhecer. Algumas coisas Deus ele nos dá livre arbítrio para que nós venhamos escolher. E nem sempre as nossas escolhas são seguidas de escolhas boas. Às vezes falhamos com as nossas escolhas, erramos com as nossas escolhas, não é verdade? E dentre essas escolhas, às vezes agimos por reações, por puro impulso, ou por defesa, ou porque julgamos ser a forma mais correta de ditar as regras, ou queremos julgarmos superiores perante a situação, procurando ter razão em tudo. Às vezes fazemos escolhas e reagimos em situações por sermos pessoas inconstantes, que falamos sem controle e sem pensar. Quantas vezes falamos algo que nos arrependemos no coração? Nossa, falei aquilo. E aí vem o arrependimento. E uma palavra lançada, ela jamais volta atrás. E aí sofremos as consequências. Dentro de tantas escolhas que nós fazemos, de tantos caminhos que trilhamos, alguns deles não se voltam mais atrás e sofremos as consequências por causa disso. Mas nessa noite e nessa hora, eu queria te chamar a atenção para o texto que nós lemos e para a passagem bíblica que nós vamos nos refletir. A Bíblia diz que havia uma mulher que foi pega em adultério. E ali existiam escribas e fariseus que pegaram aquela mulher e levaram à presença de Jesus. No momento que eles levaram à presença de Jesus, eles disseram, pondo ela no meio: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei de Moisés, que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Em seguida, Jesus, que estava se inclinando e escrevendo com um dedo na terra, sobre a terra,
Eles insistiram novamente, perguntando, e endireitou-se e disse-lhe Jesus: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Queridos e amadas do Senhor, observe comigo nesse texto em que o próprio Jesus, que estava ali sentado, e foi levado aquela mulher diante dele no meio. A Bíblia diz que quando colocaram aquela mulher perante Jesus, ele nem sequer se inclina o rosto para olhar para aqueles homens que estavam requerendo de Jesus uma atitude, porque eles estavam ali no propósito de acusação, para acusar aquela mulher. E observe o que é que eles dizem para Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em ato de adultério. E na lei de Moisés diz que deve ser apedrejada. Tu o que dizes? Isso diziam eles tentando para que tivesse de acusar. Diz a Bíblia no capítulo 8, versículo 6. Isso dizem eles tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E o que me chama a atenção é que Jesus nem sequer levanta o rosto para dar atenção àqueles que estavam acusando, àqueles que vieram com a intenção de acusar. Querida e amada do Senhor, se alguém se levantou por estes dias ou neste dia para te acusar, eu quero te dizer que Jesus nem sequer inclinou o rosto ou ouvido para dar atenção àqueles que te acusam, porque você vai perder o seu tempo olhando para aqueles que te acusam. A Bíblia diz que no versículo 7, lá do capítulo 8, e como insistissem, olha a palavra, insistissem, perguntou-lhe, endireitou-se e disse-lhes. De tanto insistir aquelas pessoas, Jesus endireitou, ou seja, colocou-se a postura, levantou-se e endireitou-se, perguntando, e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Ou seja, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E tornando a se inclinar, ele voltou a escrever na terra. A Bíblia diz no versículo 8 do capítulo 8, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Foi no meio que ela foi colocada. A Bíblia começa a descrever que ela foi colocada no meio para ser acusada. E saíram de um a um, e ela ficou a sós com Jesus, e ali no meio ela continuou. Se te colocaram no meio de uma situação que você se sente culpada, acusada por tudo que você está passando, pelo deserto que você está enfrentando, pelo vale que você está passando, eu quero te dizer uma coisa: o Senhor tem propósito em tudo em nossas vidas. E se você está se sentindo no meio, olha o que Jesus tem para te dizer nessa hora. Endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Olha só, no momento que estavam os acusadores, Jesus não levanta o rosto. Mas endireitando-se Jesus e vendo, ou seja, vendo é porque ele levantou o rosto e começou a olhar ao seu redor. Não vendo mais ninguém, só vendo a mulher, disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela disse: Ninguém, Senhor. Então disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Olha a ordenança de Deus para você na tua vida nessa noite, nesse dia, nesta hora. Não te condeno. Vá e não peques mais. O Senhor não te condena de ato mais nenhum que você se arrependeu. A Bíblia diz em Salmos 38, versículo 8, porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Se você confessou o seu pecado, se você reconheceu diante de Deus
e se sentir um dia abandonada, sem direção, no meio como aquela mulher estava, que foi pegada em ato de adultério, se sentindo envergonhada, acusada por pessoas, por cônjuge, por filhos, parentes, seja quem for que te levantou como acusadores ou até a sua própria consciência. Muitas vezes estamos a sós, né, pelo amanhecer ou no anoitecer, no nosso travesseiro, e vem aquelas acusações à nossa mente, acusando de que a nossa situação que nós vivemos é por causa das nossas atitudes. Por certas vezes é sim, mas Deus está te dizendo: arranque a culpa do teu coração, arranque a culpa da tua mente, porque eu não te condeno. Agora, uma ordenança: vá e não peques mais. Então, nessa noite, receba essa palavra de Deus no teu coração. Olha o que a Bíblia diz, no momento que Pedro ele nega Jesus por 3 vezes. A Bíblia diz que, virando o Senhor, ele olhou para Pedro. Na última negação de Pedro, Jesus ele virou e olhou para Pedro, como se aquele olhar de Jesus dissesse assim: Pedro, eu te conheço. Eu sabia que você ia errar, mas eu estou aqui pronto. A Bíblia diz que Pedro, ele saindo para fora, ele chorou amargamente. Deus, ele te viu quando você chorou amargamente, arrependida dos seus pecados. O Senhor, ele te viu quando você chorou, quando você se sentiu abandonada, quando muitos te acusaram, quando a tua consciência veio te acusar. Mas a Bíblia nos diz que Deus, ele está disposto a nos resgatar com o seu sangue, e agora nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 e 14, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transformou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Efésios 1, versículo 7. Ainda diz em 1 João, versículo 1, o capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu quero te dizer nesta hora, aquele que é perdoador, aquele que investiu na sua história, aquele que está mudando e transformando a tua história, reescrevendo a tua vida, ele não tem mais do que te condenar. Então, se a tua mente te acusa de algo que você fez, isso ficou no passado, você tem duas decisões: ou mergulhar sobre um profundo sentimento de culpa, de angústia, que vai te levar a uma depressão, ou você, perante esta culpa, essa consequência de atitudes, você vinha uma grande mudança, decisão de mudança. Deus, a partir de hoje eu quero mudar e nenhuma condenação há para mim, porque o Senhor já me perdoou. Levante-se, determine, porque Deus está disposto a refazer uma nova história para você, escrever uma nova história. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 2, versículo 13, mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Através do sangue de Jesus, Deus ele te resgatou e te trouxe mais para perto dele. Então, que nessa hora você tome posse de vitória. E assim como Deus, ele olhou para Pedro, ele olhou para você e viu quando você chorou amargamente de arrependimento. E Deus, ele não resiste a um coração quebrantado. Então, nenhuma condenação há. Liberte desse sensação de culpa, se perdoe e comece a prosseguir avante. Porque eu quero te dizer uma coisa: se você está no deserto, Deus está cuidando de você. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor, ele está comigo a cuidar da minha vida. O Senhor está comigo e eu não temerei mal algum. Então Deus, ele está cuidando de todas as coisas sobre a tua vida. O Senhor está contigo.
A Bíblia nos diz mais em Isaías, no capítulo 55, versículo 7: Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Deus, ele é grandioso em perdoar. Deus, ele é misericordioso. Então não há mais quem te condene. É como eu falei, você tem duas escolhas nesta hora, a partir deste áudio. Ou você mergulha no sentimento de culpa, no sentimento de tristeza, no sentimento de repulsa. E dorme, acorda, levanta, vai prosseguir a sua vida com o sentimento de culpa sem se perdoar, ou você vai, através desse sentimento de culpa, tomar uma atitude de mudança. E é isso que Deus quer, mudança. Mudança a cada dia caminhando com o Senhor, aprendendo com o Senhor. Então fique com esta palavra. Eu creio que Deus falou fortemente ao teu coração. Eu quero pedir a você que gostou desta palavra, deixe os seus comentários, aperte o like lá de gostei, inscreva-se no canal, porque eu creio que Deus vai abençoar cada dia a sua vida, para você receber as notificações de mensagens que vêm através dos céus, né? Para a tua vida, que Deus abençoe a cada um e esteja com cada um nesta hora, dando a vitória e sustentando sobre as suas fortes mãos. Amém? Que Deus abençoe.